A beleza da natureza inspira a arte. E assim tem sido desde os primórdios da humanidade. Das pinturas rupestres retratando cervos, cavalos e bisões, ao lapidar de preciosas gemas, ou misturar pigmentos para mesclar cores, presentes nas flores, no céu, no mar. Nas mais diferentes eras, em todas as épocas, a galeria de arte da humanidade tem expressões daquilo que contemplamos e apreciamos no natural. A natureza faz parte da nossa arte. E como é a arte na própria natureza? A arte é, em geral, compreendida como qualquer atividade ou produto realizado pelo ser humano com finalidade estética e comunicativa. A arte expressa ideias, emoções e visão de mundo utilizando recursos plásticos, linguísticos ou sonoros e, assim, compondo obras. Obras que também podemos encontrar na natureza quando reconhecemos expressões magistrais de arte ali presentes. Se a gente considerar a relação natureza e arte, seria bem interessante nós pensarmos sobre algumas experiências da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais, onde a natureza é elemento fundamental para a criação artística. In the early Renaissance in Europe, one of the greatest artists that we know was Albrecht Dürer. And a famous painting of his depicts a rabbit. Many people have seen this. It's exquisite detail. You know, you can see individual pieces of the fur and the eyes and the ears and the limbs of the rabbit, beautifully rendered by Dürer. But think about it, he's painting something that already existed. In other words, the art of his beautiful painting of this rabbit depends on the rabbit itself. The rabbit itself is the source of the beauty. Without the rabbit being there for Albrecht Dürer to see and to paint, there would be no painting. So in a sense, the beautiful art of Albrecht Dürer, which is exquisite, it would be millions of dollars now to buy that painting, depends on this little ordinary rabbit, which isn't ordinary at all. In a sense, the art is already there, and you can go in case after case. Butterflies, orchids, even snakes. I think a beautiful boa making its way through the jungle floor as it's moving along, or these little brown snakes that I see in Chicago when I go out and walk in the forest that in the fall love to come out on the path in the sunlight and warm themselves. You study them in detail and you see this exquisite, really artistry in this little ordinary snake. So the more we look at nature in detail, the more artistry we see. Na arte contemporânea, por exemplo, nós temos toda uma sorte de artistas que trabalham de forma direta com a natureza, né? Podemos citar dois grandes movimentos, um deles é a Land Art, que trabalha na natureza e com a natureza, intervindo de forma direta, imediata, com ações intervencionistas mesmo, na própria natureza, alterando esse destino físico que nos foi dado, né? Recebemos isso como prêmio, e também a Body Art, até tomando uma consciência, uma retomada de consciência em que nós, no mundo contemporâneo, a gente percebe claramente que o homem não está dissociado da natureza.
algo que talvez ao longo da civilização, cada vez mais a gente foi estabelecendo um hiato entre natureza e ser humano. E agora existe um processo de retomada, de reaproximação, e a arte é uma potência para pensar y manifestar ese religare. El ser humano sigue mirando al arte desde la naturaleza. Esa es la primera idea que es interesante, ¿no? Nosotros podemos hablar de movimientos artísticos más o menos modernos, evolucionados, abstractos, pero al final todavía sigue llenándonos un buen paisaje, un mar, una puesta de sol, el dibujo de los colores de un campo verde con flores. Sigue todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra estética sigue volviendo a nuestros orígenes. Nosotros necesitamos esa imagen inicial que nos configura y nos da cierto consuelo y tranquilidad. A mí hay algunos elementos artísticos de la naturaleza que me resultan cuanto menos llamativos. A mí me gusta pintar. Y me cuesta mucho trabajo conseguir algunos colores. Es más, a veces cuando paseo con mi esposa y vemos ciertos colores, nos reímos porque digo, si yo pintase ese color nadie lo creería. O sea, nadie pensaría que eso es verdad, que ese color, pero existen esos colores. Y existen colores que además tienen un significado, o sea, que el verde sea verde en los campos, que produzca esa tranquilidad, ese consuelo, esa solaz, no es gratuito. Que una salida, una puesta de sol tenga una frecuencia tan baja de color y sea un rojo o colores anaranjados, no es gratuito, porque es que alguien me está diciendo, mira la puesta de sol, esto es relevante. Quantas e quantas vezes nós olhamos para pôr de sol, amanhecer, luminosidades, nuvens e reconhecemos ali obras de arte. Então eu vejo a natureza como se eu estivesse vendo um quadro, o que na verdade deveria ser o inverso, né? Vemos quadros são como se estivéssemos vendo a natureza. E nesse sentido aqui a gente vai ter um conjunto de cores quentes, né? No caso o amarelo, o laranja, o vermelho, que nos dá uma dimensão de calor, né? De quentura, né? Que é sem dúvida alguma o elemento visual cor, que é o regente da experiência que eu tenho ao me deparar com essa obra de arte, ou melhor, com essa paisagem. Quizá nos hemos perdido un poco esta dimensión de la naturaleza porque nuestro mundo es un mundo que tiene saturación de colores. Vemos muchos colores en todos lados, hemos facilitado los colores y por eso en ocasiones a lo mejor nos parece mucho más plano la naturaleza, pero volver a la naturaleza y ver y detectar y el porqué de los colores. Ayer veía un verde brillante después de la lluvia, vibrante, con un sol dorado de la puesta. Qué color tan bonito, ¿no? O sea, qué detalle, qué difícil de conseguir este color en cualquier cuadro, en cualquier imagen, ¿no? Há conjunto de cores que nós não conseguimos, às vezes, reproduzir num tecido para fazer uma roupa. Aquilo é tão lindo no animal, mas não fica bem na gente. Ou quando a gente quer reproduzir, a gente não consegue fazer do mesmo jeito. Cores que aparentemente não combinam e ficam lindas em alguns animais, não é? E flores também. Você vê roxo com amarelo, fica uma coisa maravilhosa. Vai vestir uma roupa roxa e amarela, fica uma coisa terrível, horrorosa. Então, assim, mas na natureza fica lindo. Como que conseguiu combinar cores tão diferentes e dar uma harmonia tão grande que nós olhamos e dizemos, não, isso é maravilhoso. Eu nunca faria uma coisa dessa. Salvo algún autor clásico que haya llamado la atención, Van Gogh y tal, que altera algunos colores, donde hay muchas teorías, ¿no? Seguramente sería por alguna enfermedad que padeciese el pintor y tal. Nosotros encontramos aquellos colores que responden a las combinaciones naturales de la naturaleza, los encontramos como armoniosos, los encontramos como confortables. Hay ciertas combinaciones de colores que nos afectan, ¿no? Y nos afectan negativamente, ¿no? Que no son soportables mucho tiempo. Es decir, hay ciertos colores que si constantemente estuviésemos expuestos a ellos, tendríamos problemas incluso de salud, ¿no? Problemas mentales. Ciertas combinaciones que no son, y lo decimos normalmente, no son naturales. ¿Por qué decimos que no son naturales? Porque no solamente porque se encuentren en la naturaleza, sino porque nos afectan en nuestra armonía, en nuestra coherencia,
en nuestra manera de expresarnos de forma normal y espontánea. Ahí tenemos también mucho que aprender, ¿no? Cuando uno visita países como Brasil y ve, por ejemplo, las aves, la variedad, el uso de los colores, las formas, los plumajes, entre todo el follaje del verde y de ciertos tonos de color verde, nosotros encontramos volando un tucán y es como que se nos abre, hay un insight mental, ¿no? En ese momento dices, ¡guau, qué espectacular!, ¿no? Pero si te das cuenta son detalles, o sea, no es la sobreabundancia, la saturación de un color, ¿no? Hay colores que resultan como más aposentados, más estables, nos producen solaz, ¿no? Sentarse a ver un prado extensísimo con un lago al final de color verde, a cualquier persona le hace mucho bien, le produce salud, ¿no? Me está dando un mensaje este proceso, ¿no? Me está ayudando a entender que yo estoy diseñado con relación también a ciertas formas y a ciertos colores, ¿no? A natureza tem papel vital em nossa expressão criativa, inspirando a Sinfonia das 4 Estações de Vivaldi. A arquitetura de Frank Lloyd Wright e a fotografia de Ansel Adams, descortinando que a arte já estava ali antes mesmo de nós existirmos. Tente ir a um museu de arte e não encontrar paisagens campestres, o ar exótico das montanhas, o céu em suas mais diversas tonalidades, pássaros em revoada ou qualquer outra representação dos reinos animal, vegetal ou mineral. As texturas, cores e formas do mundo natural surpreendem e inspiram. E já sabemos que o contato com a natureza estimula a própria criatividade e capacidade cognitiva. O artista enxerga a arte já ali presente. Henri Rousseau, pintor pós-impressionista francês, dizia: "Nada me faz mais feliz do que observar a natureza e pintar o que eu vejo." E o que seria de Monet sem as suas ninféias? Quando me perguntam como reconhecer uma obra de arte, eu gosto de usar um exemplo, um episódio proposto pelo Pablo Picasso, famoso artista cubista, um dos gênios da arte do século XX, e ele disse o seguinte: se você quiser saber se você está diante de uma obra de arte, pegue um espelho e vire esse espelho para o quadro. Espere 30 segundos. Quando você tirar o espelho, se esse espelho estiver embaçado, é porque a obra respira e, portanto, é uma obra de arte. É claro que é uma resposta um tanto quanto metafórica, um tanto quanto imaginária, tanto quanto um artista poderia responder, né? Mas, de qualquer modo, é interessante mesmo a gente perceber que, quando a gente está diante de uma obra de arte, a gente, de algum modo, né, mesmo que a gente não tenha a consciência disso, a gente consegue identificar o pulsar da obra de arte. É algo como se ela tivesse, de fato, vívida, respirante para nós, né? Em um processo de empatia, de simpatia entre a imagem artística, o produto artístico e a percepção do espectador. And a great deal of that artistry, in fact, I would say most of it, appears not to serve any necessary Darwinian or survival function. It's there for us to appreciate, I believe. Just the way that an artist puts something up, puts a painting up on the wall for you to appreciate. The detail that I saw in butterflies during a production of a film that I was in, it seemed to be there, as we say in English, it was gratuitous. There was no necessary survival role, at least that we could discern. It was there for the sake of sheer beauty. So I think there is a great deal, an overwhelming amount of artistry in nature, if we can perceive it. If we can get away from our iPods and our technological wall that we've built around ourselves and look at nature, there is incredible artistry there. A gente vê vários exemplos desses na vida. O pavão, por exemplo, é um deles.
gente vê aquela cauda fantástica, aquele cocar todo decorado, e a gente vê, poxa, para que serve isso? Para ele ser mais rápido em correr, para ele ser mais ágil, para lutar melhor. Não é uma arma, é pura demonstração de uma arte. E estudos recentes mostraram com um número muito grande de fêmeas de pavão, que as fêmeas não dão o menor bola para tudo aquilo ali. Elas preferem, o estudo concluiu que elas preferem os pavões que cantam melhor. Em inglês é acoustic signaling, que sinalizam melhor com o seu canto. Então, para que serve tudo aquilo? É decoração pura. E a gente sabe que aquilo é um jogo de ótica, não é nem corante que está ali. Não são corantes e pigmentos, são regiões específicas no pavão, na sua cauda, seu cocar, né? Que em áreas específicas, delineadas por equações matemáticas complexas, o espaçamento das penugens foi finamente ajustado para que quando a luz batesse ali, ela sofresse um processo aproximadamente de difração e que ali a gente enxergasse uma cor específica, o amarelo, o azul, o verde. Você vai olhar atrás do pavão, você não vê as cores. Então é a natureza, é essa galeria de obra de artes. Me parece que talvez o grande fascínio do ser humano para a natureza é a luz. Desde a percepção do dia, a percepção da noite, a cristalinidade das águas, a incidência dos raios luminosos nas diferentes superfícies, né? O arco-íris, ou seja, tudo são fenômenos luminosos e que geram encanto e maravilhamento. E muitos desses encantos, desses maravilhamentos, são transportados pelo ser humano para as obras de arte. A natureza, ela se apresenta com alta complexidade, né? E grande diversidade de formas, cores, intensidades, texturas, materialidades, né? O mundo mineral, o mundo vegetal, os animais, nós próprios seres humanos. Outro aspecto fantástico dessa galeria de artes são os materiais que encontramos na vida. Então a gente vê que até hoje o algodão é o melhor tecido. Então ali encontrado num vegetal, numa planta, né? Aquele material polimérico. Quando a gente faz uma roupa, a gente percebe que algodão é a melhor coisa. Então o homem tenta imitar. Ele faz tecidos sintéticos, tecidos com outras propriedades e tudo mais. A gente sempre vê que a arte da natureza é a mais perfeita, ela é superior à nossa própria capacidade de imitar. Então uma flor, por exemplo, né, a gente você põe a flor natural e a flor sintética, todo mundo percebe de longe, por mais que a gente tente imitar, que há uma beleza, há um charme, há uma perfeição, há um algo mais no produto natural que a gente nunca consegue obter com os produtos sintéticos. E se nós reparamos nas flores, né, as pétalas com cores lindas, com textura, algumas parecem que são assim como veludo, de tão... isso são pelos que elas têm, que fazem com que elas tenham essa textura assim, muito mais delicada, né? E assim, pense, é uma coisa que vai durar tão pouco tempo. Para que investir tanto numa estrutura que às vezes dura algumas horas? Algumas flores duram mais tempo, dias, mas muitas flores duram horas. E para que investir numa estrutura tão delicada, tão linda, que gasta muito em termos de energia da planta, porque fazer cores são pigmentos, pigmentos gastam energia, né? E a textura diferente também gasta energia. Então há muita energia envolvida na reprodução sexuada das plantas. E fazer flores lindas que vão durar algumas horas, né? Então isso não pode ter outro sentido que não nós termos essa observação, podermos desfrutar disso. Essa pequena planta que na infância a gente brinca de assoprar, ou que namorando a gente
romantiza soprando para a namorada, aqui no caso, acolhendo gotículas de orvalho, geram uma estrutura de tal ordem que parece não ser da natureza. Essa imagem, essa planta, aqui não pertence à natureza. Ela é um fenômeno de linguagem, onde nós, seres humanos, percebemos a inventividade humana, o trato do material como obra de arte. Esse trabalho parece ser uma escultura concebida com bolhas de vidro, com caquinhos de vidro, né? Bem ao molde das janelas das igrejas góticas. Aquilo que inspira os dons artísticos de um ser humano, a maior, eu diria, inspiração, a maior motivação ele encontra na natureza. Eu diria que desde uma molécula, as partes menores da matéria que compõem a vida, elas têm realmente simetrias e uma beleza realmente que nos encanta. Então essa mistura, essa combinação de beleza em todos os níveis, desde o macroscópico, mesoscópico, que é a nossa, eu diria, ao nível da existência humana, aquilo que eu posso observar aqui por onde estou, até o mundo microscópico, eu vejo realmente coisas fascinantes que despertam a curiosidade e o desejo de conhecer. E isso também inspira no ser humano talvez o desejo de reproduzir as suas habilidades artísticas, né? É importante notar que artistas como Leonardo da Vinci ou até mesmo Michelangelo buscavam aprimorar com o conhecimento artístico, com o conhecimento matemático, geométrico, a própria percepção da natureza, né? E daí a grande presença de elementos naturais nas composições artísticas, principalmente pelo uso da assim chamada perspectiva artificial, que vai fingir que um quadro, que é por excelência um fenômeno bidimensional, plano, na verdade se mostra como uma janela ou como uma porta com profundidade, com tridimensão, da mesma forma como a gente percebe o mundo, né? Esse mundo chamado sensível. Então, uma relação entre o mundo sensível, oferecendo informações que serão reelaboradas artisticamente, criativamente pelos artistas, gerando uma segunda ordem natural, que seria a obra de arte. No one would walk into a gallery and see beautiful paintings on the wall and not be motivated to ask about the artist. We do this naturally. You see a beautiful piece of art, a piece of sculpture, a painting, and you admire the skill of the artist and their subtlety and their aesthetic sense, and you have a curiosity about that artist. I think the same is true, only at a much greater degree of subtlety and beauty and power with living things themselves, that they reveal the hand of an artist. They reveal, I guess you could say, some mind with humor and whimsy and tenderness. I mean, I love cats. I've had cats ever since I was a child. Watching a kitten discover its world, you want to laugh. I mean, look how popular cat videos are on YouTube. There's humor there. So I would say, whoever made kittens wanted us to laugh. I mean, there is humor and a sense almost of joy in watching these little balls of fur develop and discover their world. So it makes sense to say whoever put this together, whatever cause it was a cause in some sense that understood that I, as the observer, would appreciate the beauty, would appreciate the subtlety, would appreciate the humor and whimsy and all those other features that we see in living things. So you see a beautiful piece of art, you wonder about its maker. It's the natural thing to do. No delicado capricho e elegância de uma flor, nos perfumes que inspiram as mais caras fragrâncias, na mescla harmoniosa de cores que se traduz no requinte de um entardecer, no poá de uma joaninha que marcou a moda,
Existe design, harmonia e beleza próprios de uma expressão artística. Isso nos leva a refletir: é o ser humano o criador da arte ou um descobridor da arte já existente no universo?